Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui para mais um Pergunte ao Rei, quadro que eu recebo as perguntas lá no meu Instagram, Eduardo Cruz, e trago para cá pro YouTube para mostrar para vocês um pouquinho da minha experiência, de tudo que eu já vivi. Afinal, são quase 10 anos jogando Fantasy e diversos Fantasy pelo mundo, não é só Cartola não. Então, aprendi de diversos lugares, né, da Inglaterra, Europa, diversas coisinhas que me ajudam a todos esses anos vir aqui e poder ajudar vocês. E aí o que ajuda também é muitas vezes eu jogo há muito mais tempo do que a maioria, os tiro curto e diversos tipos de liga que aqui no Brasil não tinha e lá fora já estava bombando. Porque, querendo ou não, cada lugar tem uma maneira de pensar e às vezes a gente agregando o melhor de cada lugar, a gente acaba tendo uma experiência bacana e ajuda a gente a arrebentar nesse mundo, porque é o que eu falo. Com esforço e estudo, você chega longe em praticamente qualquer área da vida. Então, bora lá! Queria pedir, desde já, deixa seu like, se inscreve no canal, vejo que muita gente assiste e acaba esquecendo de se inscrever no canal. Se inscreve, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos, aumentar o número de likes, porque isso ajuda a gente a entender que vocês estão gostando para a gente continuar a trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, porque é para isso que a gente está aqui. Então, não se esquece. Aproveita agora, vai, ajuda a gente aí. E vamos para a primeira pergunta. Tiro curto, vale a pena fechar uma defesa e colocar os melhores do mesmo time do meio para frente? Então vamos lá. Isso, na teoria, é uma ideia boa. Você está fechando a defesa e é você colocando os melhores jogadores ali, jogadores bons do meio para frente. Tranquilo, isso é bom na teoria, por quê? Porque pode vir combos dos jogadores de defesa com os jogadores de ataque. Tudo bem, até aí tranquilo. Só que tem outra coisa que a gente tem que olhar muito quando a gente joga tiro curto. Não é só se o time é bom, se os jogadores são bons. É questão de estratégia. E na parte estratégica tem uma coisa que é muito importante, é quantas pessoas fazem isso? Aí eu te falo, porque eu vejo times de um monte de gente pede dica, eu faço o quadro lá, tem até a live no dia de fechamento, a meio-dia, que eu falo sobre isso, eu avalio um monte de times, então até te convido a assistir. Então lá, vocês vão ver que eu vejo muitos times, e aí na maioria dos times, o que a gente tem? Fazem exatamente essa estratégia. Colocam a defesa e colocam peças ofensivas do mesmo time. E qual o problema disso? O problema é que seu time, no tiro curto, ele fica muito padrão, significa que você tem mais concorrentes. Cada coisa que dá certo no seu time talvez não seja suficiente, porque tudo que dá certo, outras pessoas têm também. Seu atacante faz gol, um monte de gente tem. Sua defesa pega SG, um monte de gente tem a sua defesa com aquele atacante. Isso não é legal. O que a gente tenta é diferenciar de formas boas. Diferenciando de formas boas, a gente acaba conseguindo ter vantagem, porque quando dá certo o que a gente está planejando, o que a gente colocou no time, tem poucos concorrentes. Então se você coloca aquele jogador diferenciado, você já vai se dar bem. E aí o que acontece muito? Às vezes a gente não precisa ousar pra caramba colocar um jogador totalmente fora da caixa. Às vezes, por exemplo, a gente tem lá na defesa, uma defesa boa para colocar, e aí a gente pega e não coloca o atacante que todo mundo tá colocando daquele time. Aí você vai ver que quase todo mundo colocou. Se aquele atacante vai mal, você já tem uma chance enorme de sair na frente dos outros. Então a gente sempre tem que buscar vantagem. Não é só olhar se aquilo é bom ou não para acontecer. A questão é quantos concorrentes você tem com aquilo. Se você tem duas opções, uma que tem muitos concorrentes e outra que tem poucos concorrentes, lógico que a gente vai ir no que tem poucos concorrentes. E isso muitas vezes não passa na cabeça das pessoas. Mais uma. Faz uma análise do Nenê no confronto com o Bragantino, aposta ou realidade? Para mim, no caso, o Nenê é aposta nesse caso aí. Por que acontece? Você olha os confrontos, aí você vê Fluminense contra o Bragantino, não é um confronto fácil. Na minha opinião, não é fácil. Então, já significa que a gente tem confrontos mais fáceis para se apostar. Então já começa por aí. Significa que eu não vou apostar quando tiver confrontos difíceis? Vou. Se aquele cara estiver muito acima da média. O Nenê hoje, ele está muito acima da média? Nos meus critérios, não. Porque, por exemplo, ele fez gol ontem. Eu estou gravando na quinta, ele fez gol ontem, só que foi um gol de falta. Com qual frequência acontece os gols de falta? Ele estava fazendo gols de falta antes com frequência? Não estava. Ele está tendo muitas oportunidades? Não está.
Então, a partir do momento que ele não está se envolvendo muito nas jogadas decisivas do time, para mim isso já significa que ele não está acima da média. E se ele não está acima da média e também o confronto não é tão favorável, existem confrontos mais favoráveis, para mim ele vira uma aposta. Mais uma. Quando você vai abrir turma do curso LFG? Então vamos lá, ó. Pra quem não sabe, eu lancei um curso sobre Fantasy Games mostrando basicamente tudo que eu sei, como eu avalio, como eu analiso cada jogo, cada time, para poder escalar, como que eu faço, quais técnicas que eu uso e tal. Basicamente passar o conhecimento que eu tenho. Lancei isso, tem um tempinho, tem um mês mais ou menos. E aí ficou aberto durante uma semana e foi um sucesso, né? Durante as 2 horas de live de lançamento já tivemos 200 alunos, depois fechamos com mais de 400 alunos em uma semana, então foi muito bem e aí o resultado está sendo top, o pessoal está gostando demais. Se achar alguém que fez o curso aí, pergunta, que você vai ver que top demais. Até convido aí o pessoal que faz parte do LFG, dá o seu comentário aí, o que achou do curso, o que está achando, né? Porque o curso vai andando e vai percorrendo o caminho aí de aprendizado aos poucos. E estou pensando em lançar a próxima turma e provavelmente será daqui a um mês exatamente. Então, faço o convite para você o seguinte, como só fica aberto uma semana e muita gente perde, e depois que passa o prazo já era, porque eu tenho que manter minha palavra, né? Então, deixa aqui, ó, vou deixar aqui o link para você deixar o seu contato lá para você ser avisado e você não perder. Como fica aberto durante pouco tempo as inscrições, então você não corre risco de perder, pelo menos você é avisado. Então vai lá. Aproximadamente daqui a um mês eu devo abrir as inscrições. Mais uma pergunta. Fechar uma zaga para a Liga Clássica pode ser uma boa? Para mim, não. Eu não gosto dessa estratégia, sinceramente, porque o que acontece? Quando a gente fecha uma defesa, quer escalar todos os defensores da mesma defesa, a gente depende do SG para se dar bem. Porque, querendo ou não, a gente sabe que existem jogadores melhores que podem pontuar de outras maneiras que estão em outros clubes. Só que a gente está escolhendo em apostar basicamente no SG. Se a gente faz isso, só seria muito bom se o SG fosse muito fácil da gente acertar. E geralmente não é. Geralmente não é tão fácil assim. É mais difícil do que parece. Quando o time tem muita probabilidade, é baita favorito de SG para a rodada, ele tem ali entre 50% e 60% de chance de SG. É muito baixo, gente. É muito baixo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente aposta por que no tiro curto? Porque é tudo ou nada. A gente não quer correr o risco de ficar ali no meio de tabela. A gente quer ou arrebentar ou se ferrar. E que se dane. Uma vez que a gente ganhar, vale por todas. Então tudo bem. Agora na Liga Clássica, não. Na Liga Clássica a gente pode escolher diversos jogadores e também gerenciar riscos, que é algo importantíssimo na Liga Clássica. Você não quer depender de um SG para dizer se sua rodada foi boa ou não. Você quer depender de vários fatores porque você escolheu minuciosamente ali. Então para mim não é uma boa. Bora! Com 8 times para tiro curto, seria ideal fechar quantas defesas nessa rodada? Para mim varia muito a questão de rodada, tá? Eu não cheguei até o final ali para ter uma noção e ter uma ideia ali para 8 times exatamente, mas vou falar no geral mais ou menos o que eu faço. Se eu tenho 8 times, eu acho que uma opção é fechar 8 defesas diferentes, porque eu acho que dá para encontrar 8 defesas ali que vale a pena apostar, mas também dá para fazer o seguinte, dá para, por exemplo, apostar em 5 defesas e 3 dessas defesas você vai repetir e vai colocar 2 variações para aquela defesa. Aí essas 2 variações, você consegue colocar capitães diferentes, colocar peças no meio para frente diferentes. Então acho bacana. Então não tem regra específica, mas eu pensaria nessas 2 formas assim. Mais uma pergunta. Pedro ou Vitinho para a rodada 3? Para mim dá para escalar os 2, tá? Eu acho que os 2 têm potencial. O Flamengo tem potencial nessa rodada. Os 2 jogadores eu acho que tem potencial de ir bem, mas entre Vitinho e Pedro, eu sou muito mais Pedro. Acho que o Pedro tem muito mais potencial explosivo, joga mais perto do gol, é mais jogador, finaliza melhor e todas as características que a gente quer ali de um 9 para escalar. Então, para mim, o Pedro é muito melhor. Lógico, o Vitinho pode ir melhor? Lógico que pode, tranquilamente, mas uma rodada não significa nada. Então eu continuo achando o Pedro é o melhor. Se tiver que escalar o Pedro essa semana eu escalo, aí o Vitinho faz 2 gols. Eu ia continuar na outra semana escalando o Pedro, porque eu acho que o Pedro ele tem mais potencial do que o Vitinho geralmente. Então eu acho que o Pedro até é uma baita unanimidade aí. Confirmando que ele vai pro jogo,
uma baita unanimidade para a rodada, na minha opinião. Mais uma que é interessante, dúvidas de muitos. Valorizar ou na rodada 3 não valorizar mais? Não precisa. Ah, gente, precisa. Essa é a verdade. Vamos falar de valorização um pouquinho. Para mim, precisa sim valorizar. Valorizar é muito importante porque a gente está com poucas cartoletas e a gente não vai conseguir, daqui para frente, escalar os jogadores que a gente precisa, porque olha os jogadores caríssimos que a gente tem para escalar. A gente tem sorte que agora não tem tanta necessidade, mas Gabigol é caro, Marinho é caro, Hulk é caro, Arrascaeta, Nacho, tem muitos jogadores, são muitos jogadores caríssimos que a gente vai ter que pensar, vai ter que ver como escalar e tal. E se a gente não valorizar agora, significa que durante o campeonato a gente vai ter que sempre escolher entre um jogador e outro e não vai poder escalar. Então a gente vai ter que ter muito cuidado com isso. Então às vezes vale a pena a gente abrir um pouco mão agora e no futuro conseguir escalar diversas rodadas desses caras. Então às vezes você deixar de escalar um Marinho em uma rodada, como eu deixei de escalar na rodada passada, significa que eu posso me dar o luxo de escalar nessa e talvez escalar em muitas rodadas daqui para frente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu acho que valorização é muito importante agora sim. Só que a gente está numa rodada complicada. Aí que complica um pouquinho. Nessa rodada, o que eu aconselho para vocês? A fórmula é mais complicada. Eu falo para vocês, não se apegue a quanto especificamente o jogador precisa para valorizar. Em uma plataforma você vai ver um valor, outra plataforma você vai ver outro, porque tem algumas considerações que tem que fazer na fórmula que muda, mas não importa. O que importa é qual jogador precisa de mais, qual jogador precisa de menos. Então olha uma plataforma lá e analisa qual que precisa de mais, qual que precisa de menos e vê se vale a pena ou não. Não se apegue ao valor. Se o cara precisa de 7 ou 8, não faz diferença nenhuma. O que importa é que ele precisa de muito. Então você tem que pensar, vale a pena colocar esse cara que precisa de muito ou vale a pena colocar esse cara aqui que precisa de pouco? Então, em o meu conselho geral, o que eu analisei, quando eu vejo a fórmula lá, por exemplo, eu tenho que interpretar a fórmula em primeiro lugar e não necessariamente ficar calculando. Eu olho para a fórmula e vejo, caramba, o preço tem um peso muito grande. Então, o preço dos jogadores vai ter um peso alto. Então colocar jogadores caros pode ser perigoso. Cada jogador que você colocar caro pode ser perigoso dele desvalorizar. Então essa é a primeira coisa que você tem que olhar. E é isso que eu entendo pela fórmula lá e que eu analisei os dados do ano passado e cheguei a essa conclusão também. O preço manda muito. Não vai colocar jogadores caros? Também não é assim. Mas o que eu te aconselho é o seguinte, coloque jogadores caros quando eles tiverem muito potencial. Se você está na dúvida se ele tem potencial ou não para ir bem naquela rodada, coloque outro, coloque um mais barato. Agora você fala, nossa, esse cara aqui é o top da rodada. Aí tudo bem, aí eu entendo você colocar. Também não vai colocar um jogador que está do nível do que o Gabigol estaria agora. O Gabigol não joga, mas, por exemplo, se ele jogasse, eu não ia escalar, porque ele ia precisar de muito, mas muito mesmo para valorizar. E também não vou pôr. Então sempre tem que analisar isso. O cara precisa de muito, o cara precisa de pouco. Vale a pena? O cara é bom o suficiente para valer a pena eu correr esse risco? É isso que tem que ir na nossa cabeça. Isso e nada mais. Não precisa ir no detalhe de quanto especificamente. Mas se o cara precisa de muito, se o cara precisa de pouco, ele tem potencial para fazer isso? Não tem. Então a ideia é o máximo de jogadores baratos possíveis e colocar jogadores caros quando ele tiver muito potencial para a rodada. Bora lá! Melhor estratégia para 30 times na liga do meio milhão do Rei do Pitaco. Ah, vamos lá, gente. Vamos falar sobre isso até. No Rei do Pitaco, pelo amor de Deus, se você não começou a jogar ainda, essa é a hora. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus. Cara, não tem liga pagando mais do que essa liga. Essa liga tá pagando 300 mil. 300 mil de prêmio, independente de quantos inscritos tiver. Então, vai e aproveita. Rei do Pitaco, você vai aproveitar também. Você vai poder jogar outros campeonatos. Você vai poder olhar a Copa do Brasil. Você vai poder fuçar lá quais scouts. Como que estão os scouts dos jogadores aí que jogaram a Copa do Brasil? Como que foi? Como que o Marinho foi? Por aí vai. Então, gente, aproveita que tem muitos campeonatos diferentes, campeonatos europeus. Tem de tudo. E aí ainda tem essa liga que pode dar 150 mil para o primeiro lugar. Então vai lá e aproveita. Quem me conhece sabe que eu jogo lá direto. Agora mais do que nunca está sendo minha prioridade assim no tiro curto, porque eu acho que dá muita possibilidade pra gente. Você consegue jogar ligas dobronada, consegue jogar ligas de diversos valores, consegue jogar diversos tipos de campeonatos diferentes,
consegue jogar de tamanhos diferentes de liga, isso num lugar só, e você consegue fazer times específicos. Vocês veem aqui eu falando de estratégias, lá eu consigo colocar a estratégia que eu quiser para cada sala. E no Cartola a gente tem um pouco de dificuldade nisso, porque sei lá, se você tem 10 times de tiro curto, você vai colocar numa liga gigante, você vai colocar os 10. Você vai colocar numa liga menor, você vai colocar os mesmos 10. Lá não, lá você pode criar o time para a liga que você quiser. Isso ajuda muito. Respondendo a pergunta do amigão aqui, com 30 times, eu acho que eu pensaria o seguinte. 30 times, eu acho que eu pegaria tipo umas 14 defesas que eu acho melhor. As piores defesas dessa eu colocaria uma vez só. E aí eu ia aumentando. 2 vezes uma defesa média, 3 vezes uma defesa top. Eu ia distribuindo. Aos poucos ia distribuindo até bater 30 defesas. Do meio para frente eu varia muito, principalmente quando é na mesma defesa. Se é a mesma defesa ali, eu coloquei um ataque, eu vou no outro time tentar mudar esse ataque e fazer combinações diferentes, principalmente quando tiver a mesma defesa. Geralmente eu faço combinações diferentes para tudo, mas quando é a mesma defesa, aí eu faço questão de prestar muita atenção para ter diferentes de uma da outra. Por quê? Porque você só quer mitar com um time, você não precisa mitar com todos ao mesmo tempo. Então se você pensa assim, você tem que pensar em aumentar suas chances e variar mais. Então eu faria mais ou menos isso. Em um time tiro curto, apostar em 3 times aumenta a chance de dar certo? Não, acho que não. Muitas vezes eu vejo as pessoas tentando criar regras, eu não crio essas regras. Eu penso sempre nos jogadores. Quais jogadores que eu estou colocando? Tento colocar uns combos ali também. Esse combo aqui, esse combo aqui. Combo o que é? É possibilidade de assistência de um jogador e gol do outro jogador. Então estou buscando os combos ali. É o quê? Colocando 2 jogadores do mesmo time. Então isso ajuda, mas eu não vou colocar todos os jogadores assim. Eu vou me preocupar tanto com isso? Não, tenho que preocupar mais com quais jogadores eu estou colocando. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Em vez de criar regrinhas e tudo mais, eu vou pensar e colocar. Por exemplo, se é no Flamengo, eu vou colocar um Pedro, eu posso colocar, numa outra rodada, lógico, né? Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta não joga nessa. Então só para dar um exemplo. Mas por quê? Eu estou colocando porque o Arrascaeta é bom e não só porque ele joga no Flamengo. Entende? Então a gente tem que pensar mais no jogador e menos no time. Cite algumas defesas pra gente apostar nessa rodada. Então vamos lá. Hoje eu vou fazer meio diferente as defesas, eu acho, viu? Vou começar com a defesa do Flamengo. A defesa que sempre toma gol. É isso mesmo. Acho que as pessoas rotulam muito isso. E aí eu acho que vale a pena a gente aproveitar, porque eu sou muito a favor de que cada rodada é uma rodada e eu vou avaliar. Vou avaliar sempre. A defesa do Flamengo vem tomando muitos gols, geralmente? Vem. Mas é uma defesa que cede muita chance para o adversário? Não. Então isso já me chama muita atenção. E aí as pessoas muitas vezes não apostam, porque acham que sempre toma gol, sempre falha e tudo mais. E como as pessoas apostam muito no Flamengo, quando toma gol chama muito mais atenção do que outros times que a gente vai apostar. Mas vai apostar por quê? Porque a gente não tem aquela dor de ter perdido SG. Então a gente não tem aquela mágoa. Já do Flamengo, Atlético Mineiro, são times que a gente tem muita mágoa, porque geralmente perde o SG, a gente tem os caras no time. Ou a gente repara muito se tem. Então eu acho que isso faz uma boa diferença. Por isso eu acho que, analisando o confronto, o Flamengo não vai jogar sozinho. O Flamengo vai jogar contra o América Mineiro. O América Mineiro, para mim, tem muita dificuldade ofensiva. Ultimamente está com muita dificuldade mesmo. E eu acho que o Flamengo pode sair com SG aí. Eu adoro apostar em times que atacam bastante. Por quê? Porque se o time passa o tempo atacando, geralmente ele vai ceder poucas chances para o adversário. E o adversário que tem poucas chances tem uma tendência menor de fazer gol. Lógico que ele pode acertar aquele contra-ataque ali ou aquela falha defensiva, mas isso não está no nosso controle, né? Então eu acho que o que a gente pode fazer é tentar apostar na defesa de times que vão ser poucos atacados. Acho que isso ajuda. E aí já começa, né? Já comecei falando de um time que sempre toma gol. E agora eu vou falar de outro time que aí é mais polêmica aí. Porque tem que falar uma ousadia, né? Vocês não estão aqui só para ouvir o óbvio. Então uma ousadia. Nada mais do que o time que tomou de 5-1. 5-1. Isso mesmo, Internacional. Mas espera, o Bahia não fez 6 gols em 2 jogos no campeonato? Fez, mas acho que sou meio doido, né? Acho que sim. Mas é um doido que tem argumentos.
que eu tô pensando nisso? Em primeiro lugar, aquele jogo que tomou 5 foi um jogo que tinha várias reservas, foi um jogo atípico, foi péssimo, jogou muito mal. Teve outro jogo que não foi muito legal, tá uma bagunça ali e tal, mas a questão é, não teve o jogo do Internacional da Copa do Brasil ainda, né? Então não tem como saber. E eu acho que a tendência, o Inter não tem um time ruim, vai tentar ajustar principalmente a defesa, com certeza, depois desses resultados e principalmente depois do último. Acho que vai tentar dar uma consertada. Eu acho que as pessoas vão se basear demais, principalmente nesse último jogo, para não apostar no Inter, então vai ser pouco usada. Então esse é o maior diferencial. Eu acho que a defesa do Inter vai ser pouco escalada em relação a outras que têm o mesmo potencial, vamos dizer assim. Então eu acho que vai ser pouquíssimo escalada. E aí falando do confronto, Bahia fez 6 gols em 2 jogos. Pera, a questão é, o Bahia está sendo muito eficiente. Isso não é bom? Pra mim, não necessariamente, sabe? Porque é o seguinte, o Bahia tá sendo muito eficiente, só que, tipo, essa eficiência não tem como manter durante tanto tempo, geralmente. Então, a tendência maior é o Bahia diminuir esse número de gols, porque o Bahia não tá dando nem 10 chutes por jogo e tá fazendo 3 gols. Deu 6 chutes contra o Santos, deu 8 chutes contra o Bragantino, e aí você olha a maioria dos chutes, poucos chutes, foram de lugares bons ali, lugares muito prováveis de fazer gol. Então, pô, uns golaços de longe, e aí diversas coisinhas, diversos detalhes. Você olha no jogo contra o Santos, só deu 6 chutes no gol e o Santos ajudou pra caramba, várias falhas defensivas. Então tem esses detalhezinhos que a gente tem que ficar esperto. Então eu acho que se o Bahia continuar produzindo poucas oportunidades, a tendência é diminuir o número de gols. Por quê? Porque nenhum time é eficiente assim, nem os times top do top, sei lá, Manchester City, PSG, Bayern, nem eles são tão eficientes assim. Por que eu acho que o Bahia vai manter essa eficiência toda? Eu acho que não vai. O normal é não manter. E aí, lógico, o Bahia pode começar a partir de agora a finalizar mais. Porém, se ele continuar dessa forma, que é o que a gente viu até agora, a tendência é esse número de gols diminuir. Então eu vejo uma oportunidade aí, porque temos todos os motivos aí. Quem olha à primeira vista não vai apostar no Inter de jeito nenhum. E talvez olhando com mais detalhe e sabendo que as pessoas não vão apostar, pode ser uma diferencial aí. É meio loucura? Mas pô, tiro curto a gente tem que ter umas loucuras também, né? Então, pra mim, vale a pena aí ir contra a maré total. E quem sabe, se vier um SG e se vier com uma pontuação boa de SG, o time pode dar uma explodida, hein? Então fique esperto. Então é isso, gente. Aguardo vocês, muitos de vocês são sócios lá do plano, se não é, tá aqui embaixo. Aguardo vocês lá nas nossas análises detalhadas, jogo a jogo, e mostrando ali as estratégias tiro curto pro time. Com certeza, vamos buscar imitar como muitos sócios estão imitando. Quem não é sócio, tudo bem. Teremos live no sábado, meio-dia, reavaria, que eu vou dar uma variada e tirar trocentas dúvidas para a escalação de vocês. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso vai ajudar demais. Brigadão e até a próxima. Valeu!